Reflexão à Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 9 e o versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O texto que acabamos de ler faz parte de uma narrativa muito interessante, de uma cura. Na verdade, é o quarto dos sinais realizados por Jesus nos registros de João, o apóstolo. O capítulo 9 do Evangelho de João é composto de 41 versículos. Todos os versículos relacionados à cura de um cego de nascença. Depois que Jesus curou o citado homem que era cego de nascença, o milagre realizado por Jesus, o sinal, suscitou uma discussão acerca de quem era que o havia curado. Quem havia curado o cego de nascença? Os pais foram chamados. O homem foi interrogado mais de 3 vezes, de tal modo que a resposta dele era sempre a mesma. O homem chamado Jesus me curou. O homem chamado Jesus me deu a visão de que eu tanto precisava. O homem chamado Jesus fez lodo com o barro, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Perceba que este milagre ocorreu logo depois de uma das festas religiosas que Jesus participava em Jerusalém. O tanque de Siloé era um poço, uma espécie de poço que ficava na extremidade sul do túnel de Ezequias. E o fato de Jesus ter feito lodo provocou a discussão entre os fariseus por considerarem a confecção do lodo uma obra que teria violado o sábado. Isso ocasionou tantas perguntas dos fariseus a Jesus. Quem te curou? Como ele fez? Como foi isso? Esse homem de fato era cego? Perguntavam os líderes religiosos aos seus pais. Ao que os pais responderam: ele tem idade, pode responder por si mesmo. Perguntem a ele. E quando perguntaram ao homem: como te foram abertos os olhos? A resposta foi contundente: o homem chamado Jesus foi quem me curou. Untou os meus olhos, fez lodo, untou os meus olhos, me enviou ao tanque para que lá eu me lavasse. Eu fui, lavei-me e estou vendo. Glória a Deus. O sinal efetuado por Jesus provocou discussões porque envolvia a religiosidade em torno da guarda do sábado. Mas, por outro lado, aprendemos que o cego de nascença
deu 3 respostas, aprendeu 3 coisas extraordinárias sobre Jesus. Primeiro, ele se refere a Jesus como homem. Disse o homem chamado Jesus. Depois ele se refere a Jesus como um profeta. E finalmente, ao encerrar o capítulo, quando Jesus lhe faz uma interrogação se ele o conhecia, Jesus disse: "Crês tu no Filho do Homem?" Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor, para que eu nele creia?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto, e é o que fala contigo." Então ele afirmou: "Creio, Senhor," e o adorou. Aquele homem teve uma descoberta extraordinária sobre Jesus. Primeiro, ele olhou para Jesus apenas como um homem. Ele disse o homem chamado Jesus. Depois ele viu Jesus como um profeta e até chegou a perguntar aos líderes religiosos dentre os fariseus: "Vocês também querem ser discípulos dele?" Diante dessa resposta, os fariseus disseram: "Discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés." Mas aquele homem prosseguiu, e quando Jesus o encontrou posteriormente no templo, ele fez a pergunta. Então ele descobriu que Jesus era de fato o Senhor, era de fato Deus, e por isso prostrou-se e o adorou. Que coisa extraordinária! Primeiro ele viu Jesus como um homem, mas um homem que tinha poder e autoridade com a unção do Espírito Santo para curá-lo. Depois ele viu na pessoa de Jesus um profeta do Altíssimo. E por último, quando Jesus encontra-se com ele e começam a conversar, ele declara: "Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti." E o adorou. Neste momento, aquele homem teve um encontro especial com Jesus e sai dos seus ombros um enorme peso. Talvez da sua mente sai também uma enorme dúvida. E agora, dali para frente, ele não tem mais nenhuma dúvida. Era Jesus, era o Filho de Deus, era o Messias de Israel, o Cristo ungido, o libertador, quem o havia curado, quem havia lhe dado a vista. Um milagre tão grande, algo tão extraordinário, pois ele havia nascido cego, nunca tinha visto a luz do sol, não tinha liberdade de andar como as demais pessoas, não tinha oportunidade de contemplar as belezas da natureza criadas por Deus. Mas agora ele estava diante do próprio Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus, prostrado, adorando e confessando, dizendo: "Eu creio em ti, Senhor." Talvez até este momento você tenha olhado para Jesus e pensado em Jesus apenas como homem, ou talvez apenas como mais um profeta enviado pelo Altíssimo. Eu quero desafiá-lo neste momento a adorar Jesus, não apenas como o homem milagroso, o pregador extraordinário, não apenas como um profeta enviado por Deus, mas creia, abra o seu coração e prostre-se e adore a Jesus como Deus, pois de fato Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E este Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Creia nele, sirva-o, adore-o de todo o seu coração, hoje e sempre. Amém.